Olá, nesta quarta-feira, dia 11 de junho, celebramos a festa de São Barnabé. Barnabé é o nome da origem aramaica que significa bar, filho. Nabiar, da profecia ou da exortação, filho da exortação ou filho da consolação. Bar Neamar, consolador. Relativamente a poucas as notícias que a história conservou sobre Barnabé. Ele era procedente da diáspora de Chipre e se estabeleceu em Jerusalém, incorporado ao grupo dos pilares da igreja primitiva. Ele se converteu ao cristianismo depois da ressurreição do Senhor, imediatamente depois da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes, e se tornou um grande colaborador dos apóstolos. Por isso ele também é chamado de apóstolo. Depois que fez parte do cristianismo, Barnabé vendeu um campo de sua propriedade e entregou generosamente o dinheiro aos apóstolos para a necessidade da igreja primitiva. Em virtude deste desprendimento heróico, ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Este foi o conselho de Jesus ao jovem rico que lhe pedia a maior perfeição. Se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Mas o jovem rico não aceitou o convite de Jesus. O que não fez o jovem rico, Barnabé o praticou. A generosidade de Barnabé e sua compaixão pelos indigentes moveram a comunidade cristã de Antioquia a confiar-lhe com Saulo a missão de ir a Jerusalém, lá na Judéia, para distribuir entre os fiéis necessitados as contribuições. Por ter o espírito generoso, criativo e abnegado, recebeu dos apóstolos o sobrenome de Barnabé, que significa filho da profecia, ou filho da consolação, ou da exortação, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 36. O nome de Barnabé era José. Barnabé é um justo, ou seja, segundo a linguagem teológica do Antigo Testamento, uma pessoa íntegra e fiel aos mandamentos do Senhor, mas também é descrito como alguém cheio do Espírito Santo e também de muita fé, com a qual é colocado no âmbito da nova aliança, apresentando-o como alguém dócil à ação de Deus na obra da evangelização. O Espírito Santo, com efeito, atuará efetivamente por meio da mediação de Barnabé na pregação do Evangelho aos pagãos. Barnabé era um pregador inspirado, tinha um coração sensível e possuía uma palavra fácil, doce, persuasiva, com a qual ele ganhava a simpatia de todos. Sobre ele, o evangelista Lucas, também é o autor dos Atos dos Apóstolos, escreveu que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé, e assim considerável que a multidão o agregou ao Senhor. Tudo que é belo atrai. A bondade, a docilidade são belas e por isso atraem qualquer pessoa. Por estas qualidades e com sua colaboração com a graça de Deus, unidas a uma extensa cultura vasta adquirida na escola de Gamaliel, Barnabé era conhecido como profeta e doutor. Barnabé chegou a desempenhar um papel preponderante na organização da igreja primitiva. Com Paulo, Barnabé vai ao Concílio de Jerusalém, durante o qual foi decidido o término da prática da circuncisão para ser cristão. Com essa decisão, torna-se possível oficialmente a igreja sem circuncisão, a igreja aberta para os pagãos que se convertem. Somos filhos de Abraão simplesmente pela fé em Cristo. São Barnabé foi considerado por muitos santos padres, os padres da igreja, como o verdadeiro apóstolo de Cristo.
com todos os privilégios inerentes à questão dos apóstolos. Na liturgia, Barnabé ocupa um grau quase ao dos apóstolos, e seu ofício litúrgico é tirado do comum dos próprios apóstolos. Em sua breve passagem pelo mundo, São Barnabé deixou-nos exemplo de sua vida e de sua personalidade, espírito aberto à verdade, desprendimento dos bens materiais, bondade e docilidade no tratamento aos demais, aceitação e vivência dos ensinamentos de Cristo, prontidão em ser missionário e evangelizador, humilde discernimento dos talentos dos outros, especialmente de Paulo. Sem nenhuma fraqueza ou hipocrisia, Paulo e Barnabé tiveram suas oposições, discórdias e controvérsias no início da segunda viagem missionária. Que a vida de Barnabé possa também nos inspirar a sermos mais bondosos, mais despojados, mais dóceis ao impulso do Espírito Santo e dóceis no tratamento aos demais seres humanos e prontos para sermos evangelizadores. Que você tenha um bom dia.